Algumas questões são atemporais. Elas não têm cor, elas não têm orientação sexual, não têm etnia, nem linguagem, nem pátria e nem tempo. Porque são perguntas que nós fazemos agora, mas que as pessoas da antiguidade também se faziam. E uma dessas questões é: como a vida humana pode ser bem-sucedida? Ou pelo menos razoavelmente bem-sucedida diante das incertezas da existência. Então nós comentávamos na primeira palestra que o grande problema dessa questão não é nem tanto definir o que é uma vida bem-sucedida, o que é uma vida confortável ou que atenda o mínimo das nossas expectativas. Porque tem isso, né? A felicidade é expectativa menos realidade. A realidade pode ser muito boa, mas se a sua expectativa é maior, no final você está frustrado. A questão é a incerteza da vida humana, a fragilidade do ser humano. O budismo olhou para essa questão e formulou algo assim muito interessante. Segundo o budismo, ao encarnar, pelo simples fato de ser um ser humano, você ganhou 4 bônus gratuitos. Gift, presente. 4 bônus, que são 4 dores. A primeira dor é nascer. Por quê? Por que a primeira dor é nascer? Porque você está ali naquele clima baiano do útero materno, aquele calor. E tem um aplicativo iFood que você tem fome e a mãe te alimenta pelo cordão umbilical. A comida chega, basta você sentir fome e a comida chega. Você está ali mergulhado numa experiência de unidade. O útero materno nos dá uma sensação de completude. Eu não tenho ainda, segundo os estudiosos, por exemplo, Melanie Klein, a grande psicanalista, o feto não consegue distinguir entre ele e a mãe, porque o corpo dele está formando. Como é que ele vai distinguir um corpo que está em formação do corpo da mãe? Então ele acha que é a mãe. Ele acha não, ele tem certeza. Tem muita gente aí ainda achando, tá? Mas aí já é outra coisa. Porque ao perceber que ele e a mãe é uma coisa só, ele acha que ele e o mundo é uma coisa só. Ele não consegue distinguir entre ele e o mundo. É uma experiência totalmente autocentrada. Então você imagina, banheiro de hidromassagem, temperatura sempre a mesma. Por isso que o feto não consulta a previsão do tempo. Ele não precisa se preocupar se vai chover, se vai fazer calor, se está frio, se está muito quente, se está muito frio, porque a temperatura é igual. De repente, você está de cabeça para baixo. Alguém cortando a internet do seu iFood, te sacudindo, você experimenta um frio danado
E pela primeira vez naquela encarnação, você sente que pode cair. O bebê não sente isso. Você sente que pode cair. Então você foi apresentado, bem-vindo, a sua encarnação começou. Agora você tem que respirar. O oxigênio é de graça, mas o carboidrato tem que pagar por ele. Nascer é a absoluta exposição à primeira fragilidade humana. Eu tenho um corpo, eu preciso respirar, e agora eu vou sentir fome, solidão e uma angústia indefinível, que é a angústia de estar só. Primeiro presente. Tem mais 3. Tem mais 3. Segundo presente. Quando você dá a primeira respiração, você já começou a envelhecer. E eu me recordo do presente que a minha esposa Priscila me deu há 2 dias atrás. Ela falou: amor, tem um presente para você. Aí eu lembrei daquela piadinha que eu recebi no Instagram. O pai está pescando com o filho pai, o que você quer ganhar de Dia dos Pais? Ele falou assim: filho, qualquer coisa, desde que seja no cartão da mamãe. Eu vi aquele presentinho, falei: ai meu cartão. Porque era uma sacolinha tão pequenininha, e mulher, quando está com sacolinha pequena, haja limite no cartão. E aí eu fui tomado de pânico, porque eram 3 cremes anti-ruga. Então eu me dei conta da segunda dor do budismo, que é o envelhecimento. E pelo tamanhozinho do creme, eu falei assim: estourou o limite. Eram 2 para misturar e usar durante o dia, e um pequenininho. E eu fiquei pensando: gente, cada gota desse creme, um para passar a noite. É o envelhecimento. É uma dor. Porque você quer estreitar suas relações, você quer ganhar experiência, você quer alcançar a maturidade, mas ninguém quer envelhecer. Eu lembro que eu li para meu pai, dia 20 de outubro: pai, parabéns. Ele falou: você é tão chato envelhecer, né? Eu falei assim: Buda já dizia isso. Não é? Você está envelhecendo. Terceira dor. O corpo é frágil, então vai adoecer. Vai adoecer. E hoje nós vivemos essa angústia, porque ninguém quer envelhecer. E ninguém quer adoecer. Eu fiquei 1 semana e meia internado, fiz uma pesquisa no andar que eu estava internado, uma pesquisa limitada, metodologia bem simples. Só conversei com os doentes, e eu vi o doente chegando para o médico e falei assim: doutor, eu vou ter que ficar aqui 7 dias tratando essa infecção? Ele: 7 dias. Eu não tenho esse tempo, o senhor não está entendendo. Eu só tenho tempo de ficar doente 4 dias. Eu não posso, eu sou profissional liberal, doutor, o senhor não está entendendo. Eu não
não posso me dar o luxo de ficar doente. Percebe? Doença. E o presentinho surpresa para todos aqui receberam. Morte. Morte. E é tão interessante essa dor, tão interessante, que eu vou fazer uma pesquisa aqui. Quem aqui já comprou parcelado o seu caixão? Quantos? Não, o caixão, não estou falando a terra para ser enterrado. Não estou falando o lote. Caixão. O caixão. Ah, então, esses 4 elementos que não são de Aristóteles dão a condição do encarnado. O budismo chama de 4 dores, os espíritos, no livro dos Espíritos, chamam de vicissitudes da vida corporal. Haroldo, mas eu não tenho karma. Vai morrer. Mesmo assim. Você vai morrer. Mas eu não tenho karma. Encarnou? Você vai desencarnar. Está no pacote, está incluído. Vai adoecer. E vai envelhecer. Vicissitudes da vida corporal. Essas são as 4 básicas. Mas o pacote não para por aí. Os Espíritos dizem assim de uma forma bonita no Evangelho segundo o Espiritismo. São pequenas alfinetadas que acabam por ferir. Ao lado dessas 4 dores, todo encarnado tem uma angústia que ele não sabe definir. A angústia da fragilidade, de não ter controle. Eu não posso dizer assim, eu vou voltar amanhã para Belo Horizonte. Eu não sei. Não sei. Não sei. Está programado de eu voltar amanhã, de manhã para Belo Horizonte. Está programado. Percebe? Está programado de você almoçar com a família no domingo. Essa condição humana foi traduzida na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, com uma palavra. Umazinha. A palavra que equivocadamente é traduzida para o português por alma. Nefesh. Por quê? Porque traduzir por alma não dá conta da amplitude dessa palavra. Nefesh em hebraico é garganta. Hã? Sim. E Kardec definiu bem. A alma é o espírito encarnado. A alma é o espírito com 4 presentes na mão: nascimento, morte, envelhecimento e doença. Mais uns outros lacinhos, mais umas coisinhas que eu não vou falar, porque eu não quero desanimar ninguém, né? Também ficar só dando notícia ruim. Esse é o espírito. O espírito nessa condição é a alma, que os hebreus chamam de garganta. Por que uma garganta? Pensa agora, imagina aí um ninho bonitinho, maravilhoso, todo bonitinho, todo bonito como esse aqui. A mãezinha pintacilga com a comidinha no biquinho, chega no ninho e tem os seus filhinhos, coisinhas lindas, filhotinhos, com o biquinho desse tamanho aberto. 4. E ela tem uma comidinha e 4 boquinhas lindas, porque não fica assim, fica assim. Essa goela
aberta é o Espírito encarnado. Insaciável. Por exemplo, são 11h58. Daqui 2 minutos vão se completar 24 horas que eu não almoço. É que eu almocei ontem, meio-dia. Almocei. Então, eu vou almoçar hoje, espero. Mas o almoço de hoje não mata a fome de amanhã. Não interessa. Ah, mas eu tenho $1 bilhão. Problema seu. $1 bilhão não vai matar sua fome semana que vem. Então, bem-vindo ao mundo dos encarnados. Fome permanente e regular. Você come e tem fome. Você bebe e tem sede. E tem sede. E tem sede. E tem sede. Tem alguém aí com alguma água para eu beber agora para nunca mais ter sede? Não. Tem algum creme aí para eu não envelhecer? Eu estouro o limite, se for preciso. Perceberam? Então a nossa goelinha está sempre aberta. Sempre. As necessidades do encarnado são insaciáveis por definição. Por definição. Você foi ao banheiro no intervalo. Garante o dia? Não. Não garante. Isso gera uma angústia. E o que está acontecendo? Nós não estamos sabendo lidar com essa angústia. A angústia de estar encarnado. E nefesh, a garganta. Perceberam? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós só temos um planeta. Não importa o sistema econômico que você acredita, não importa o sistema político que você acredita, não interessa. Nós só temos um planeta. Então não tem como um ditador baixar um decreto assim: esse ano eu vou criar mais 30 rios no planeta Terra. Tem? Tem. O número de rios do planeta é limitado. O território do planeta Terra é limitado. Os recursos do planeta são limitados. Mas nós temos 8 bilhões de goelinhas abertas. E você, meu amigo, você pode alimentar essa boquinha que ela não fecha nunca. Não fecha nunca. E por mais que você dê coisas materiais, a angústia não é saciada. A dor não é saciada. A tristeza e a fragilidade de estar encarnado não é resolvida. Não é. Percebe? Então nós precisamos entender isso para a gente não cair em promessas fantasiosas. E agora eu começo a contar caso. Estava eu numa audiência resolvendo um processo em que um senhor velhinho
movia uma ação contra o seu plano de saúde que havia negado uma cobertura. Então, conseguimos um acordo. O plano ofereceu a cobertura, deu uma lista de hospitais e ele precisava escolher qual que é o hospital. E eu ingenuamente fiz a pergunta: Sr. José, qual que é o hospital que o senhor gosta? Ele respondeu: nenhum. Eu falei: mas Sr. José, o senhor não gosta de nenhum hospital aqui? Eu falei: eu não gosto de hospital, doutor. Eu não gosto de hospital. Foi aí que eu percebi que estava diante de mim uma questão que era muito maior do que um contrato de plano de saúde e uma cobertura. Estava diante de mim a angústia de envelhecer e estar doente. E a angústia de saber que você vai morrer. E de que eu posso dar a sentença determinando que você vai para o hospital e do hospital para o caixão. Essa angústia estava na sala, mas essa angústia estava no preposto do plano de saúde também. E por que não no juiz? Não era o meu caso. Não era o meu caso. Porque eu medito, oro, não preciso tomar, por enquanto, graças a Deus, remédio para dormir. Mas quantos juízes, amigos meus, só dormem tomando remédio? Quantos tomam 2, 3, 4 ansiolíticos? Então você entra numa sala da audiência e muito mais do que o contrato, você tem a angústia de ter nascido, a angústia de estar envelhecendo, a angústia de estar doente e a angústia de morrer. Perceberam? E essa angústia vai para as sentenças, essa angústia vai para os tribunais, essa angústia vai para o Facebook, vai para o Instagram e vai para a guerrilha que é o Twitter. O Twitter é MMA, é só pancadaria. Perceberam? Transborda. Transborda. Então eu me lembro do caso. Olha isso. O jeito comprou o apartamento, reuniu todas as economias, conseguiu comprar minha casa, minha vida. Porque você compra a casa e você fala: agora eu vou viver para sempre aqui, sem envelhecer, sem adoecer e sem morrer. Bonitinho, decorou casa, primeiro dia, 10h15, o cachorro do vizinho começou a latir. 10 horas. Parou 2 horas da manhã. O sujeito acordou às 6h, acordou com aquela lembrança do latido, já tinha decorado até os tons do latido. O cachorro latia em sol bemol e em fá sustenido. Pode ser o primeiro dia, o cachorro está adaptando, vai que o cachorro estava entusiasmado, minha casa, minha vida também, né? Segundo dia, cachorro de novo. Terceiro, 1 mês do cachorro, processo cai para mim. O latido do cachorro. Falar de justiça. Aí chega o dono do cachorro. O que aconteceu? Doutor, essa casa era meu sonho. E o sonho dos meus filhos é o cachorrinho. E agora, eu, meus filhos e o cachorro
minha casa, minha vida. Aí o vizinho, esse era o vizinho do quarto, o dono do cachorro. Aí o vizinho do terceiro, tô na minha velhice. Tudo que eu sonhava, minha casa, minha vida, sossego. E aí, doutor, tinha um cachorro no meio do caminho, no meio do caminho tinha um cachorro. E como é que você resolve? Fácil. Justiça, dá uma sentença. Fica proibido esse cachorro latir depois das 10. Cachorro só pode latir até as 10 horas. Depois das 10, ele mia. Só pode miar. Não latir. Só pode miar. E miar baixo. Perceberam? Perceberam? Como é que resolve? Agora eu vou para casos mais complexos. Eu vou para um caso. Eu não sei se é verdade, não sei se é mentira. Eu só sei que foi assim. Era uma cidade mineira, na divisa com o Rio de Janeiro. E havia um júri. Um sujeito pacato da cidade. Havia assassinado o outro. Um tiro certeiro matou o outro. O sujeito nunca tinha matado nenhuma formiga. E foi aquela comoção. O que ele matou? Meu Deus, o que é isso? E aí vai para o júri. O que o júri? O júri, quem decide se a pessoa é culpada ou inocente, são os jurados, não é o juiz. O juiz só aplica a sentença. Quem decide é o jurado. 7. Mas o juiz estava de férias, teve que vir um outro. Um juiz de fora. Juiz de fora. Juiz veio de fora. Não conhecia a comunidade. Não conhecia. Estava ali presidindo. Ele só precisa presidir as questões técnicas, porque quem decide é o jurado. Aí o advogado vai fazer a defesa, sustentação, chama sustentação no júri. Tem que fazer a defesa. O advogado começa assim: meritíssimo juiz, meritíssimo promotor, senhores e senhoras jurados, senhoras e senhores, bom dia. Meritíssimo juiz, meritíssimo promotor, senhoras e senhores jurados, senhoras e senhores, bom dia. Meritíssimo juiz, meritíssimo promotor, senhores jurados, senhoras juradas, senhoras e senhores. O juiz falou assim: doutor, o senhor está achando que isso aqui é uma brincadeira? Nós estamos num lugar sério. O senhor trata com respeito à justiça. Ele falou assim: doutor, a minha defesa se encerra aqui. Mas como assim? Vou explicar para o senhor. Eu repeti um cumprimento. Eu estou cumprimentando. Eu repeti 3 vezes. O senhor ficou irritado. O meu cliente ouviu por 10 anos a pessoa chamando ele de um apelido pejorativo. Depois de 10 anos ele não aguentou e deu um tiro. E a cidade, juiz de fora. Se é verdade, eu não sei. Se é mentira, eu não sei. Eu só sei que foi assim. Percebeu? Então as questões vão assumindo, porque quando nós nos perguntamos, como
a vida pode ser bem-sucedida diante da incerteza humana. No século III, Santo Antão inaugurou um movimento chamado os Padres do Deserto. Foram para o deserto. Eu falei deserto, eu não falei oásis. Porque se você quer descansar, fuja do deserto. Eles viviam uma vida de limitações e agruras incríveis. E eles se autodenominavam os atletas do Espírito. Porque eles estavam num contínuo exercício espiritual. Qual era o exercício espiritual dos padres do deserto? Santo Antônio, Santo Antão. O mesmo exercício dos monges do Tibete. O mesmo exercício dos monges budistas, o mesmo exercício das freiras carmelitas. Enfrentar as angústias de estar encarnado. Solidão, carência, medo, envelhecimento, dor, doença, desaprovação. Enfrentar isso. Mergulhar dentro e olhar para a própria goela. Olhar para a própria goela. Para a própria alma. Se eu falo assim, alma, fica parecendo poético, né? Mas alma em hebraico é goela. Insaciável. Eu te digo assim, bom dia, te dou um abraço. De tarde você quer outro. Aí de noite eu te dou, você quer outro. Não é? E o homem pensa assim. O homem casa, ele fala, bom, eu vou dizer uma vez eu te amo. Acabou. Tá validade para o casamento, né? Não é assim? Não, para a mulher não. Você tem que dizer e não pode ser regular. Não pode você falar assim, não, todo dia 8 horas eu vou dizer que eu amo. Aí ela percebe que tem uma regularidade. Ela fala. Você tem que dizer eu te amo e confundir ela, porque ela não pode esperar. Tem que ser surpreendida, não é assim? Tem que ser surpreendida. E o homem pensa assim, olha como é que ele pensa. Ele fala assim, eu vou comprar uma rosa para a esposa, vou dar, amor, eu te amo, dou uma rosa. Aí ela vai ficar feliz. Né? Aí eu vou comprar um colar da Swarovski. Você faz um consórcio, paga em 90 meses. Fala, se com a rosa eu ganhei 2 pontos, com esse colar é 2.000 pontos. Eu vou ficar 90 meses. Não. Para a mulher, a rosa e o colar é 1 ponto. Perceberam? Então, essa necessidade de afeto, necessidade de não se sentir só, de não se sentir exposto, de não se sentir vulnerável, de não se sentir frágil, é a condição dos encarnados. Bem-vindos. Bem-vindos. E não há como, com artifícios externos, resolver isso. Não tem. Então, deixa eu contar brevemente aqui um pouco da história do direito. O direito é assim. O homem, o ser humano que eu estou dizendo, a espécie humana, tinha uma tribo aqui, uma tribo aqui. Aí a pessoa está na tribo dela aqui. Tem comida aqui? Tem. Tem água? Tem. Tem diversão? Tem. O que não tem aqui? A tribo do vizinho. Não é? Tem tudo aqui.
mas não tem. Aí eu olho para a tribo e digo, vou lá. Aí a pessoa saía daqui, ia lá, envolvia numa confusão, porque o direito só surge quando tem um outro. Então, você não precisa pensar em justiça, eu vou te levar para uma ilha afastada. Uma ilhota, 2 metros quadrados, só você. Pronto, não precisa justiça, não precisa Constituição, não precisa Supremo, não precisa nada. É só você. Você e todas as pessoas que estão dentro de você. Vai ser uma confusão, mas é só interna. Quando tem um outro, aí complica. Então o sujeito saía da tribo aqui, ia para outra tribo, matava alguém. A tribo se reunia, falou, matou. O sujeito saiu de lá, matou alguém aqui. O que é que nós vamos fazer? Bom, vão matar a tribo inteira. Então, um membro da tribo matou alguém, qual que era a reação? Mata a tribo inteira. Qual o nome disso? Vingança sem limites. Perfeito? Aí, tudo se aperfeiçoa. A vingança deu uma melhorada. Melhorou um pouquinho. Então, o sujeito saía da tribo, vinha aqui, matava um membro da tribo, aí a pessoa pensava assim, vou vingar. Matava a família inteira do assassino. Já melhorou. Não melhorou? Deu uma melhorada, claro. Ou eu não sou da família dele, que eu... Não é, amor? Não é? É igual aquela história lá do Alto da Compadecida. O sujeito estava para atirar no padre, fala, dá um azar matar padre. Aí o padre fala, sobretudo para o padre. Só que aí veio uma regra espetacular. Não. Matou quem? Matou a irmã? Então mata o irmão, ou a irmã, o primo. Olho por olho, dente por dente. A evolução máxima da vingança. É o auge da vingança. É a vingança com glamour, sofisticada, refinada. A vingança refinada. Aí tu arrancou seu dente, você vai lá, arranca um dente dele. Só tem um probleminha. Ao longo prazo, todo mundo caolho, todo mundo banguelo. Então, ao longo prazo, isso produz uma sociedade de banguelos e de caolhos. Então, começam os mecanismos de direito. Direito. Não de justiça. Por quê? Deixa eu te contar uma outra história. Eu era juiz criminal. O sujeito entrou numa casa. Na casa tinha só a mulher, estavam naquele momento, a mulher com a criancinha de 2 anos. Uma menininha. 2 mulheres. A mãe e a filhinha de 2 anos. O ladrão entrou com a arma, ela foi para o cantinho e ficou tremendo abraçado com a filhinha. Então, o ladrão escolheu, pegou tudo que ele queria, colocou num carro e já estava saindo, aí ele voltou e falou assim, não está completo. Deu um tiro na cabeça da mãe e um tiro na cabeça de uma criança de 2 anos. Aí o processo vem para quem? Para o juiz. Mas agora não o de fora, o de dentro. O processo vem.
Aí chega a mãe da moça que foi assassinada, a avó da netinha que foi assassinada. E me diz assim: eu quero reparação desse mal. Reparação desse mal. Eu peguei nas mãos delas e falei assim: não é nesse tribunal. Porque aqui eu só posso te oferecer migalhas. Uma sentença com uma pena para o criminoso. Mas pense, imagine que você está nos Estados Unidos e que aplica a pena de morte, ok. Está lá nos Estados Unidos e você aplicou a pena de morte. Restituiu sua neta? Trouxe de volta sua filha? Trouxe? Houve justiça? Houve. Perceberam? Então, mais uma angústia para você que está encarnado. Mais uma. Eu estou trazendo esse caso para a gente começar a pensar. Pensar. Pensa. Pensa para você não cair em promessa de fantasia. Chega um ditador, chega um político e fala: é agora eu vou oferecer segurança para todo mundo e justiça para todo mundo. É? Vai. Então resolve esse caso. Resolve. O que eu dou para essa avó? O que eu dou para essa mãe? A cabeça do assassino? Então, em vez de beijar a sua neta, você vai beijar a cabeça do assassino? O crânio dele? É isso que vai satisfazer você? É isso que vai fazer você experimentar justiça? É? Mas tem outra promessa balela aí também. Tem. Sabe o que nós vamos fazer? Nós só temos um planeta. Só um, que é o que a gente vive. Os recursos são limitados. E está aqui o André para não me deixar mentir sozinho. Vocês sabiam que o dinheiro do mundo é limitado? É limitado. Você acha que o Banco Central pode chegar lá agora e falar: acho que eu vou criar dinheiro aqui. Pode, André? Acho que eu vou criar dinheiro aqui, isso. Está faltando dinheiro para pagar, vamos imprimir dinheiro. Pode fazer isso? Não. Dá uma confusão. Não dá certo. O dinheiro é limitado. Então vamos fazer o seguinte, gente. Igualdade absoluta. Vamos pegar todo o dinheiro do mundo e dividir por 8 bilhões de encarnados. 50 centavos para cada um. Acabou. Resolveu o problema da sociedade mundial. Todo mundo vai receber 50 centavos. Vai me dizer que seu problema não foi resolvido? Com 50 centavos você não planta uma lavoura de café? Com 50 centavos você não cria camarão? Perceberam, gente? Perceberam? Então nós estamos diante de uma questão aqui que é a maior de todas as questões. Porque quando esses padres iam para o deserto,
deserto é um local especial. Porque o deserto simboliza estar encarnado. Silêncio, que é a metáfora da solidão. Metáfora. Sol, frio, falta de comida, falta de água, que simbolizam as carências insaciáveis do corpo físico. Eu não sei por que o meu corpo pede tanta comida. Tem 48 anos que eu almoço. E ele não fica saciado. Perceberam? Então essas pessoas iam para lá e mergulhavam num profundo do seu íntimo. E elas percebiam o quê? Percebiam um grande dilema humano. Nós estamos há 200 mil anos em uma experiência. A experiência de tentar provar que nós, seres humanos, somos autossuficientes. O homem acredita que ele pode resolver tudo. Não, pode deixar. Pode deixar que eu vou criar um partido agora, eu vou criar um movimento político e nós vamos resolver o problema. Eu ouço essa história há 200 mil anos, desde que eu fui exilado aqui. Deu para entender? Deu para entender? Porque o outro aspecto dessa experiência é a complementação. Por isso que eu pedi para o André falar primeiro como foi na segunda. O outro é, não, você não é autossuficiente. E aí nós vamos falar do encontro com Deus. Aí nós vamos falar da justiça divina. Aí nós vamos falar de algo que está por detrás do detrás. Por detrás do detrás. Nós vamos falar de algo que envolve nossas múltiplas experiências reencarnatórias, a nossa experiência como espírito imortal, que regularmente se torna garganta, goela, que vive as vicissitudes da vida corporal. Vicissitudes da vida corporal. Eu posso dar vários nomes aqui se você quiser. Eu sou ótimo para dar nome, sou melhor que Adão. Aflições, dores, angústia, tristeza, depressão, síndrome do pânico. Sério. Isso tudo deságua numa questão, para terminar, que é a questão que está no livro Consolador de Emmanuel, que ele diz assim, ó, questão 55, a desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos, perdurará nas épocas do porvir? Aí ele responde, a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem sua posição definida de regeneração e resgate. Posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, considerando que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social. Enfermidades. Eu vou ler de novo. Pobreza, miséria, guerra e ignorância é doença. É isso que o Emmanuel está dizendo.
É doença. Doença do organismo social. E como é que faz para acabar com essa doença? Mata o doente. É assim? Não é? Imagina eu criar um hospital aqui, 100% de cura. Todo doente que entra, a gente mata. Não é? Então eu pego o organismo social e pergunto assim, qual que é a doença dele? Carrapato, mata a vaca. Acabou o carrapato. É isso? É essa a proposta? É essa a proposta? É essa a proposta do Espiritismo? Vamos acabar com a guerra. Como? Fazendo guerra. Então, é uma situação de enfermidade do organismo social devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Porque o ser humano iluminado não precisa de pobreza, não precisa de miséria, não precisa de guerra e não precisa de ignorância. O ser humano iluminado. Então, nosso grande trabalho, a nossa grande frente é iluminação do ser humano, porque do contrário, não adianta. Você pode fazer tudo o que você quiser fazer, que você não sacia essa goela. Eu lembro de um grande psiquiatra que foi falar no Tribunal de Justiça, eu estava mediando, e a pessoa na plateia fez uma pergunta, doutor Roberto, como que faz para ter segurança? Ele pegou o microfone e falou assim, não existe segurança. Foi o que eu acabei de te dizer. Ele falou, vou te dizer por quê. Eu atendo no meu consultório, chega uma pessoa e fala, doutor, eu estou muito insegura, porque eu estou no cheque especial, não consigo pagar minhas contas. Aí conversa, próximo, aí entra outra pessoa. Eu estou muito inseguro, que essa variação de taxa Selic, de bolsa, estou preocupado com a minha aplicação de 10 milhões de reais. Percebeu? E isso não tem fim. Não tem fim. Porque não adianta você dar algo material para matar essa angústia do ser encarnado. E essa é a grande metáfora do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, porque o diálogo de Jesus com a mulher samaritana é como se Jesus voltasse no tempo e falasse olhando nos olhos de Eva. Jesus voltou para conversar com Eva. Gente, isso aqui é uma metáfora, pelo amor de Deus. Senão depois vai publicar esse corte aí no YouTube. Estou eu lascado. É como se Jesus voltasse e olhasse nos olhos de Eva e dissesse assim para ela, Eva, se você soubesse quem te pede água para saciar a sede da garganta sem fim, porque Jesus bebeu água naquele dia e no dia seguinte ele bebeu de novo. A mulher samaritana deu água para ele e na cruz ele teve sede de novo. Então ele disse para ela, se você soubesse quem está te pedindo água material, você pediria água para mim. Porque eu tenho a água viva. Eu tenho uma água que vai saciar seu espírito. E se você beber uma vez, você nunca mais terá sede.
Então, o Cristo na cruz terminou o diálogo com a mulher samaritana. Porque na cruz ele voltou a pedir água. Porque o corpo dele tinha sede, ele estava todo arrebentado, ele estava prestes a receber o quarto presente do encarnado, que é a morte. Mas ele não tinha sede na alma. Ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, vamos sentar e vamos discutir, sim, justiça social, políticas públicas, mas depois de falar sobre isso. Muito obrigado.